Bom dia, bom dia. O pessoal tá entrando aí. Acho que eu consegui aqui. Bom dia, Ana. Bom dia, Fê. Bom dia, Oi. Bom dia. Tudo bem? bom dia, tudo bom? Tudo jóia. E você? Tudo ótimo. Estamos aqui de volta, né? Mais uma vez. Acho que a gente podia esperar só rapidinho para as pessoas entrarem, que tem bastante gente entrando. Tá ótimo. Depois eu acho que vamos desligar o. Ah, os comentários, né? Para não ficar. A gente vai desligar só para não ficar em cima da cara da Paula. Bom dia, Mônica. Bom dia, Má. Peraí. Pronto. Pronto. Tá desativado. Bom dia, gente. Então, deixa eu começar. Vou me apresentar novamente. Hoje é a nossa terceira live aqui, né, no Mink com Cidade Jardim. A gente está super feliz de novo de estar aqui. Eu sou Paula Cuquier, sou psicóloga, sou sócia da Ana Paula no Espaço AILE. É um espaço de desenvolvimento humano, onde a gente faz cursos, né? Tem um curso de mindfulness, tem cursos de bem-estar, e a gente está super feliz de falar hoje aqui com vocês sobre esse tema, né? Que é autocompaixão. E a gente tem assim uma intenção de que vocês saiam daqui hoje, né? Se sentindo melhor do que vocês entraram, que vocês levem alguma contribuição dessa nossa hora juntos aqui. Eu acho que é isso que a gente mais deseja. É isso aí. E a gente, bom, deixa eu me apresentar de novo também. Eu sou a Ana Paula Seabra, sócia da Paula no AILE. Agradecer, sumiu. Agradecer o Shopping Cidade Jardim ao Mink por essa oportunidade da gente bater um papo aí sobre. Hoje o nosso tema é autocompaixão, que eu acho que é um tema que pode ajudar muito a nossa vida, e especialmente esse momento difícil que a gente está passando, né? Então, a gente vai bater um papo hoje sobre isso. E eu não sei vocês, mas eu, antes de começar a estudar o mindfulness, toda vez que eu ouvia essa palavra compaixão e autocompaixão, me remetia muito à religião, né? E quando eu comecei a estudar, eu vi que, assim, a compaixão hoje, ela é estudada pela ciência mesmo, né? É uma habilidade que a gente nasce com compassiva e a gente tem a possibilidade de desenvolver isso ao longo da nossa vida, né? Mas antes da gente falar sobre como desenvolver, deixa eu começar a falar sobre o que é a compaixão, né? A compaixão, ela tem várias definições. E uma que a gente gosta muito é um sentimento que emerge quando a gente vê o sofrimento de alguém e brota na gente um desejo genuíno de ajudar aquela pessoa, né? Então, a compaixão é a gente agir em benefício do outro. Tem sempre envolvido um sofrimento e uma ação, tá? Na compaixão. E o mais engraçado é que a gente geralmente é muito mais compassiva com o outro do que com a gente mesmo, né? Tem um estudo que diz que 80% das pessoas são muito mais compassivos com o outro do que com a gente mesmo. E a autocompaixão é justamente a gente trazer toda essa gentileza, toda essa bondade, toda essa vontade de ajudar que a gente tem ao outro, trazer para nós mesmos, né? É a gente se tratar com o mesmo carinho e com a mesma gentileza e bondade que a gente trata um amigo querido, que a gente trata as pessoas que a gente ama. Eu acho legal sempre contar um pouco sobre a compaixão também. Eu gosto muito, né? A primeira vez que eu comecei a estudar, ouvi falar sobre compaixão, foi com Richard Davidson, né? Que é uma referência mundial, é a pessoa que mais tem estudado esse tema
Ele foi, inclusive, eleito pela revista Times como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo por esse trabalho que ele vem desenvolvendo, né, nesse campo aí da compaixão. E ele sempre conta que ele teve um encontro com o Dalai Lama uma vez e que o Dalai Lama falou assim para ele: estão estudando gentileza, bondade, compaixão, né? E é verdade, né? Porque assim, tá todo mundo, a gente sempre quer ouvir alguma palestra, alguma dica para ansiedade, para depressão, mas a gente não foca muito, né, em compaixão, em gentileza, são coisas, gratidão, né? Uma coisa meio um pouco até clichê às vezes, né? Que, na E verdade, o são antídotos para tudo isso, né? Exatamente, tem relação direta, né? E ele voltou para os Estados Unidos, né, e colocou assim como uma meta estudar a compaixão. E ele Uhum. descobriu que existe uma área no nosso cérebro, né, que a gente nasce com ela, que é a área da compaixão. Só que se ela não for estimulada, ela vai ficando ali adormecida, né? Nós nascemos com uma tendência ao bem, né? Mas Uhum. muitas vezes isso vai ficando ali adormecido mesmo na gente, que nem Uhum. a linguagem, todo mundo nasce com a área da linguagem no cérebro, mas se a gente não viver num ambiente que as pessoas falam, a gente não vai aprender a falar. Então Uhum. hoje a gente está vendo que tem formas da gente estimular a compaixão. E isso vale a pena porque essas pessoas, elas se sentem mais felizes, elas têm menos depressão, menos ansiedade. Então acaba que ajuda também lá no estudo de ansiedade e depressão, estudar a compaixão. Porque é isso que você falou, é um antídoto, né? E antes, nos protocolos, todos os protocolos de mindfulness, não tinha compaixão, não se falava de compaixão e autocompaixão, né? E o próprio Jon Kabat-Zinn, que é o criador de todos esses protocolos, quando ele começou a cultivar isso, quando ele começou a fazer essas práticas de compaixão, ele falou: eu preciso incluir isso no mindfulness, porque isso tem tudo a ver com mindfulness. Então, hoje, a maioria dos programas, eu acho que quase todos os programas de mindfulness, envolvem também a compaixão e a autocompaixão. Exatamente. E o primeiro elemento da autocompaixão, né, é a atenção plena, é o mindfulness. É a Uhum. gente reconhecer a nossa própria dor, é a gente reconhecer o que nos faz sofrer. Muitas vezes a gente não tem consciência disso, né? A gente está tão no automático da vida A que a maioria das gente vezes a gente nem tem consciência, né? Exatamente. A autocompaixão, ela faz esse convite, né, para a gente olhar a própria dor, entender o que acontece, nomear, porque normalmente a gente quer se livrar da dor, né, acabar com ela. E a autocompaixão é aceitar essa dor, olhar para ela, mas é esse reconhecer. O mindfulness, ele é muito importante na autocompaixão, porque muitas vezes a gente vai tocando a nossa vida sem perceber o que faz a gente sofrer, quais são as Uhum. situações que faz a gente sofrer, né? E a gente acha que o sofrimento é sempre uma coisa muito grande, a morte, né? Uma mudança, uma separação. E existem sofrimentos na vida que são diários e que a gente pode Nem se dá reconhecer, conta. nem se dá conta, e que a gente pode reconhecer e nos tratar naquele momento com mais autocompaixão. Exatamente. Às vezes até a gente tem, né, uma amizade tóxica ou algum relacionamento que não faz bem pra gente. E a gente vai tocando aquilo totalmente no automático, né? Então, essa atenção plena é justamente a gente reconhecer que aquilo ali não está fazendo a gente bem, né? É importante a gente ter essa atenção que vai É, passando batido e a gente vai tocando tudo assim como, né, como se fizesse parte, automático. no automático, e É, não faz parte. A gente tem é. esse poder de escolher, né? Exatamente. Uma das chaves do bem-estar, né? Eu acho que é justamente você conseguir reconhecer o que te traz mal-estar. E para Exatamente. isso, você precisa desenvolver essa atenção plena, né? Essa atenção ao que se passa com você, para você poder reconhecer o que te faz mal. Exatamente. O segundo elemento da autocompaixão, né, é o que a gente chama de humanidade compartilhada. E eu acho legal a gente, antes de explicar o que é a humanidade compartilhada, eu vou fazer umas perguntas para vocês. A gente geralmente faz nas nossas aulas de uma forma diferente, mas como a gente está aqui na live, eu vou fazer umas perguntas para vocês e vocês respondam mentalmente sim ou não, tá?
Então, primeira pergunta, você já sentiu medo? Você já sentiu inveja? Você já se sentiu rejeitado? Você já se sentiu incompetente? Você já se sentiu fracassado? Você deseja ser feliz? Você deseja ser livre de sofrimento e dor? Eu imagino que a maioria dessas perguntas vocês tenham respondido que sim, né? Eu, pelo menos, respondi sim a quase todas. A todas, na verdade. Todas. Porque se a gente tem consciência, a gente responde sim, né? Exatamente, exatamente. E nas nossas aulas a gente faz esse exercício dando um passo à frente, né? E é interessante que no final todo mundo chega no mesmo lugar. E é justamente para demonstrar essa humanidade compartilhada, né? Que significa que todos nós compartilhamos de todos os sentimentos disponíveis aos seres humanos, né? Porque quando a gente está sofrendo, quando a gente está sentindo uma dor, a gente tende a se isolar, a gente acha que a gente está sozinho ali, né? Eu imagino que nesse período que a gente está vivendo, né? Muitas dificuldades, eu acho que cada um com a sua dificuldade, mas a gente, às vezes, especialmente nessas redes sociais, e a gente olha e vê, nossa, para mim tá tão difícil, mas eu tô vendo fulano lá, o outro tá fazendo ginástica, o outro tá fazendo receitas saudáveis, e eu acho que você se sente muito sozinho quando você olha isso, né? E, na verdade, essa humanidade compartilhada, ela é para mostrar que está todo mundo no mesmo barco, né? Que todos nós temos momentos difíceis, todos nós, a gente experimenta algum tipo de dificuldade, somos frágeis, temos falhas. E aí, quando a gente se isola, quando a gente se sente sozinho, a gente acaba perdendo a conexão com os outros, né? E a humanidade compartilhada, ela serve justamente para fazer a gente se reconectar com as outras pessoas. Porque todo mundo sente as mesmas coisas que a gente sente, né? A gente acaba olhando, né, o que a gente tem de igual com o outro. Exatamente. O que a gente tem de igual com o outro, né? E aí a gente acaba com essa sensação de estar sozinho no mundo. Porque a gente não tá todo mundo no mesmo barco. A gente, né? Somos todos, todo mundo verdade, sente igual. Exatamente. E o último elemento, né, se chama bondade amorosa ou autobondade. Uhum. A bondade amorosa, ela é quando a gente tenta amenizar o nosso próprio sofrimento. Quando acontece alguma coisa ruim, que a gente falha, que dá errado, né, ou alguma coisa que a gente causa, um prejuízo que a gente causa a alguém, faz mal de alguma forma, né, a gente tem uma tendência a ser muito pouco gentil conosco. Né? A gente começa a se criticar muito, né? Então, a bondade amorosa é uma forma da gente se tratar com mais gentileza, né? Ser aquela mãe amorosa que às vezes se abraça e fala: tudo bem, você é humana, né? Você errou, você é humana, vai ficar tudo bem, né? Você pode ficar em paz, você pode ficar feliz. É a gente encontrar isso dentro da gente, né? E isso precisa ser cultivado, porque nós não estamos acostumados a falar com a gente dessa forma gentil, né? A gentileza é algo que precisa ser muito cultivada. E quando a gente começa a falar com a gente de uma forma mais gentil, a gente acaba que vai falar com os outros também de uma forma mais gentil, né? Então, a autobondade, ela ajuda muito numa tendência que todos nós temos, que é a da autocrítica. E eu estava pensando aqui, né? Como é engraçado, porque essa autocrítica, ela vive dentro da gente, né? Essa vozinha interna que a gente tem, que destrói a gente, que puxa a gente para baixo. E muitas vezes a gente não tem nem consciência dela, porque a gente acha que é tão comum, né? A gente se criticar, é tão comum a gente ter esse autojulgamento, né? A forma que a gente fala com a gente mesmo, né? E hoje a gente está querendo apresentar para vocês uma forma mais gentil da gente mudar um pouco esse tom, né? Dessa nossa voz interna, essa nossa autocrítica e esse nosso
auto-julgamento, que puxam a gente para baixo, né? Muitas vezes. Eu acho que o nosso pior inimigo, às vezes, mora dentro da gente, né? É É. essa vozinha que a gente nem diferencia mais o que que é ela, o que que é a gente, que é a autocrítica, né? E Uhum. essa voz, ela tem um tom severo, né? Ela muitas vezes é muito dura, ela condena quando a gente realmente faz Ela é alguma coisa cruel. errada, exatamente, prejudica alguém. E a gente, se a gente pensar, se a gente fosse dar um feedback para alguém, né? Dessa forma que a gente às vezes fala com a gente, nossa, seria um horror, né? Acho que Imagina dava você até falar. processo, né? Em ambientes corporativos, acho que dava até processo. Exatamente. Hoje isso também não é mais nem permitido, né, nas empresas. As Uhum. pessoas têm que perceber o mal que elas fazem quando elas falam de determinadas formas, né? Que é Uhum. essa crítica. Mas essa crítica, muitas vezes, ela vem de uma autocrítica que está dentro, né? Vem antes ali de quem está falando, né? Botando para fora essa crítica para o outro, né? Então, esse autocriticismo faz a gente se sentir muito mal com a gente, porque se não bastasse a dor daquela situação, que algumas situações trazem uma dor, né? A gente acaba com a autocrítica faz aumentar essa dor, ampliar essa dor. É. Então, nem sempre funciona, né? Que a gente está aqui tentando construir uma forma de pensar que tem um caminho que talvez seja muito mais saudável do que com a autocrítica. É. E eu acho que vocês devem estar pensando aí, ouvindo a gente falar, pensando justamente o que eu pensei quando eu comecei a ouvir e entender mais sobre autocompaixão, né? Eu pensei, será que essa autocrítica, ela não é importante para a gente? Será que essa autocrítica ela não protege a gente de alguma forma, né? A que a gente vê aquelas pessoas que a gente fala, nossa, essa pessoa é tão sem noção. São pessoas que provavelmente não têm Não nenhuma tem autocrítica, autocrítica. né? Então, eu questionei muito, assim, será que não é importante? Até que ponto é importante, né? E também É. o contrário, aquelas pessoas que não ouvem nunca crítica, que nunca são criticadas, também eu acho que vão crescendo pessoas muito desconectadas da realidade, né? Pessoas que não ouvem críticas. Então, eu Uhum. comecei a questionar, gente, mas será que não é importante essa autocrítica? Eu acho que esse raciocínio faz todo sentido, né? Primeiro que a gente foi educado assim, e a gente tende a achar que, poxa, funcionou para mim, é porque funciona, né? Uhum. E a gente, enfim, acaba perpetuando aí esse tipo de comportamento. Mas eu acho que é importante a gente pensar o que que acontece quando a gente recebe uma crítica, né? Quando a gente ouve um feedback negativo, o nosso cérebro, ele recebe aquilo como uma ameaça. E aí, imediatamente, ele começa a produzir os hormônios do estresse, que é cortisol, adrenalina. A gente tem sensações, né, desagradáveis. E a gente tende a, nesse momento, quando o cérebro está ameaçado, a gente acaba tentando, né, ficar mais retraído. A gente tenta se isolar. A gente tem tanto medo de perder a conexão com as outras pessoas, né, de ser Uhum. julgado, de ser avaliado, né, de errar novamente, que a gente acaba ficando extremamente estressado com isso. E aí, acho que a gente podia imaginar assim que a gente entra num modo meio, sabe, modo emergência? Imagina um computador trabalhando ali naquele modo emergência, modo de segurança. Ele só faz o básico, né? Todo o potencial que ele tem, ele não consegue usar, porque ele está ali fazendo o mínimo que ele precisa para fazer. Então, quando a gente é muito crítico, tá, com a gente, e quando a Críticas gente severas, né? Críticas duras, né? a gente pode, né, ficar meio que funcionando assim, sabe, com um carro que anda com freio de mão puxado? Assim, ele vai lá e caminha, ele vai chegar a algum lugar, mas ele não vai alcançar tudo que Tudo ele que ele poderia pode. alcançar, né? É. Porque quando a gente faz uma autocrítica, eu fui convidada para fazer uma live, aí vem, não, você não é capaz de fazer uma live. Não, imagina que eu vou fazer uma live, eu tenho alguma coisa boa para dizer. Então, o que isso faz? Faz com que muito provavelmente eu não aceite esse convite. Porque essa minha autocrítica que eu nem me dou conta, porque é uma voz que está colada em mim, eu convivo com ela há muitos anos, né?
fala ali dentro e faz com que eu não ouse. É isso, é o carro que vai com o freio de mão puxado e a gente às vezes vai assim na vida. E quando a gente cria, né, os nossos filhos assim, eles vão crescendo também com essa, vai formando essa autocrítica aí dentro deles também, que fica muito forte, né? E acaba ficando muito inseguro também, né? Você acaba com medo de ousar, né? Eu acho que e o que a gente quer mostrar é que repreender a nós mesmos, né, não é a melhor forma de motivar. Então, eu acho que a ciência tem mostrado muito, assim, que existe uma forma muito melhor, né, da gente se motivar, a não ser através da autocrítica. Né? Porque É, essa repreensão e essa autocrítica muito severa, ela produz estresse. Então, o nosso corpo produz cortisol, mesmo quando a gente pensa, mesmo quando a gente está falando com a gente mesmo, a gente produz cortisol, a gente fica estressado, a gente começa a isso que a Paula falou, a gente fica trabalhando nesse modo meio de economia, a gente não alcança todo o nosso potencial, né? exatamente. E a gente vai perdendo a confiança na gente, né? E por isso tem muita relação com depressão e outras doenças psiquiátricas, né? Porque você passa a ter muito medo de fracassar. Eu acho que também as críticas constantes, elas acabam levando a uma baixa autoestima. A gente vai perdendo muito essa confiança na gente. A Christine Neff, que é a psicóloga que mais estuda autocompaixão, né, e compaixão, inclusive, ela tem um livro maravilhoso para quem quiser ler, que chama Autocompaixão, da Christine Neff. É maravilhoso e ela fala esse muito, livro. e ela fala isso. Ela fala que por muito tempo, né, a autoestima foi o suprassumo da psicologia, né? Todo mundo queria autoestima. Tem até um livro maravilhoso, Autoestima de Seu Filho, né? Todo mundo estava preocupado que se você tivesse uma boa autoestima, estava tudo resolvido. Estava né? tudo certo. Exatamente. Só que hoje a gente vê que autoestima, você está o tempo inteiro se comparando no que você tem de diferente do outro, né? Você precisa se comparar com o outro para se sentir melhor. Quando você está acima da média, aí você se sente bem e tem uma boa autoestima. Quando você se sente abaixo da média, você se sente mal, né? E vai tendo uma baixa autoestima. O que acontece é que numa sociedade é impossível estar todo mundo acima da média. Impossível. E Então, você está acima da média o tempo todo, né? É impossível você estar exatamente. acima da média o tempo todo. E em tudo, Em né? tudo, Porque a claro. gente tem várias áreas, né? A gente funciona em vários lugares diferentes. Então, quando você foca na autoestima, o que tende também a acontecer é que as pessoas vão ficando muito narcisistas, né? E às vezes você começa a querer botar o outro para baixo, porque botar o outro para baixo muitas vezes faz você se sentir melhor. Né? Além disso, a autoestima ela é muito instável, porque você tem que se comparar com o outro, né, para se sentir bem. Então, qualquer coisa pode mudar, porque não é uma motivação que existe interna. É alguma coisa que depende o tempo inteiro do externo. Então, ela é muito instável. Você precisa sempre da aprovação do outro, né, para você se sentir bem. Exatamente. Então, hoje, a psicologia está propondo uma forma mais eficiente da gente lidar com as nossas falhas, com as nossas insuficiências, né? Que aí tem tudo a ver com a humanidade compartilhada, né? Tentando olhar o que a gente tem de igual com os outros seres humanos e não o que a gente tem de diferente, né? Então, é uma forma diferente da gente lidar com a gente e, consequentemente, com os outros. E isso que é o tema da nossa live, que é a autocompaixão. É essa a proposta. A gente pode cultivar a autocompaixão, desenvolver essa autocompaixão, né? Com uma abordagem assim, um pouco diferente de falar, né, de conversar com a gente. E as pesquisas, elas têm, assim, esse assunto todo, né, ele está sendo estudado profundamente, né, tem sido feitas várias pesquisas e elas têm mostrado que as pessoas, elas acabam tendo padrões tão bons ou melhores quando elas são motivadas através da autocompaixão e não da autocrítica, porque a autocrítica acaba bloqueando a gente, muitas vezes bloqueia a nossa criatividade, né? A gente produz até
muito menos do que a gente poderia produzir. A Ou autocompaixão produz nesse modo aí, né, de nesse modo, segurança. exatamente. Então, as pesquisas têm mostrado isso, que uma forma muito mais eficaz para motivar a gente é através da autocompaixão, que é mudar esse tom. Na verdade, a gente tem que mudar esse tom dessa nossa voz interna. É a gente falar com a gente como se a gente fosse nosso amigo mesmo, e não como se a gente fosse o nosso pior inimigo. A Christine Neff diz que a autocompaixão ela é um motivador muito mais eficaz do que a autocrítica, porque a força motriz da autocompaixão é o amor, e a força motriz da crítica é o medo, né? Você acaba tendo medo de perder, medo de desconectar, medo de ser punido, né? Então, a autocrítica ela pergunta: eu sou bom o suficiente? E a autocompaixão ela pergunta: o que é bom para mim? E essa é uma pergunta muito importante, né? O que é bom para mim? Essa consciência do que nos faz bem e do que nos faz mal, né? Isso é muito importante. A gente vai tocando a vida muitas vezes sem nem se tocar das coisas que estão nos fazendo mal. Sempre se perguntando, né? Eu sou bom o suficiente? Eu estou acima da média? É isso, é focando só nisso, né? E isso tem um peso. E o peso a gente está vendo aí, né, no problema que hoje o mundo está tendo no campo da saúde mental, né? Estima-se que em 2021, 2022, a maior causa das pessoas não conseguirem ir ao trabalho vai ser depressão e ansiedade. Então, eu acho que é o momento da gente parar e refletir. Poxa, funcionou até aqui de alguma forma, né? Eu fui criada assim, com crítica, essa minha autocrítica aí também me protegeu, me trouxe até aqui. Mas parece, né, que tem aí, se a gente olhar um pouco mais, né, além, tem alguma coisa que parece que não estava funcionando muito bem. Né? E é isso que a ciência está tentando mostrar, que tem uma outra forma. Tem um outro caminho, né? Tem um outro caminho. Mas por que será que a gente se critica tanto, né? Eu acho que a autocrítica, né? Ela é um comportamento que a gente pode dizer assim, garante um pouco a nossa segurança, né? Ela traz uma segurança, porque a gente acha que se a gente tiver essa autocrítica, a gente vai ficar com mais noção. E o maior medo que o ser humano tem... Não vira o sem noção, né? Não vira o sem noção. E o maior medo que o ser humano tem, né, é de perder a conexão com os outros. Porque a gente tem uma aprovação do outro, né? A gente tem uma necessidade da aprovação do outro também, né? Muitas vezes. Isso. E a gente tem uma tendência natural ao pertencimento. A gente precisa pertencer. Então, toda vez que a gente fala alguma coisa, faz alguma coisa, isso fica ameaçado. Né? Então, a gente, com medo de não ter mais conexão, de ser expulso de um grupo de WhatsApp, de perder uma amizade, de acontecer alguma coisa, a gente começa a trabalhar com essa... Eu não devia ter falado isso. Será que eu vou lá e faço alguma coisa? E fica remoendo aquilo, se culpando. Né? E aquilo vai provocando o quê? Estresse. Enquanto a gente está fazendo isso, a gente está produzindo esses hormônios que nos fazem mal. Né? Então, quem nunca, sei lá, foi num jantar e quando entra no carro começa a pensar, será que eu devia ter falado aquilo? Ai, será que eu mandei mal? Nossa, eu devia ter falado, às vezes eu não tenho noção. E a gente acha que isso é que faz a gente, né, poder se manter conectado com os outros. Então, a função da autocrítica, na verdade, é isso, é a gente se sentir mais seguro, né? Porque a gente quer pertencer, a gente quer continuar conectado aos seres humanos. Isso é muito importante para a nossa espécie. E eu acho que no fim a gente acaba repetindo muitos padrões, né? Eu acho que a gente foi ensinado dessa forma, né? Eu acho que os nossos pais educaram a gente através das críticas, que provavelmente foram educados pelos pais deles através da crítica, né? E a gente tende a repetir esse padrão com os nossos filhos. Né? E eu acho que existe uma forma muito melhor que a gente está propondo aqui para vocês, né? De educar e quebrar esse padrão, que é a gente criar os nossos filhos com mais compaixão, né? A gente não ser tão crítica, a gente não ser tão dura, né? Porque tem muita gente que acha também a diferença porque essas críticas todas que a gente faz, elas vão gerando um sofrimento interno, né? Elas vão
gerando uma insegurança. E às vezes a gente nem se dá conta, mas aquilo tudo está ali dentro de você, né? Pessoas que às vezes são muito inseguras hoje em dia, talvez tenham sido pessoas que tenham sido muito criticadas, né? Na infância. Sem dúvida, né? Tem uma relação direta, né, com essa crítica. Porque isso, você para de ousar. Toda vez que tem uma situação, acho que a gente podia pensar assim, que quando tem uma situação, né, que traz algum tipo de sofrimento, a gente pode escolher em duas respostas para a gente dar a essa mesma situação. Uma resposta é com crítica e uma resposta é com compaixão, né? Quando a gente escolhe responder com crítica, muitas vezes a gente consegue, né, o nosso objetivo. A gente fala com um funcionário na empresa de uma forma que ele vai lá e passa a produzir, faz aquilo que a gente está pedindo, né? Um filho tira uma nota baixa e a gente acaba com ele e ele vai lá e se mata de estudar para a próxima prova. Né? Mas qual é o efeito colateral? O que pode Ele tem medo acontecer? de tomar bronca de novo, né? Exatamente. Ele está sendo motivado pelo medo. Medo de fracassar. Quando você é muitas vezes motivado pelo medo, né? Isso vai gerando em você um nervosismo. Então, é muito comum a pessoa ficar muito nervosa quando ela tem que falar com o chefe. Se o chefe é muito crítico, ela fica muito nervosa, o filho, né? Na prova, pode ser, porque ele precisa performar naquela prova, então isso pode gerar um nervosismo. E pode gerar também uma baixa onde? Na criatividade. Porque você tem muito medo de ousar e ser criticado novamente. Então, se você está numa empresa em que, poxa, quando dá alguma coisa errada, os fracassos não são os erros, os fracassos não são aceitos, né? E quando isso acontece, vem muita crítica. O que você tende a fazer? Você fica muito nervoso, né? Você vive muito nesse modo ameaça e você tem muita dificuldade de trazer ideias novas. Você vai embotando nessa criatividade, porque você levar isso e correr o risco de ser criticado, é melhor não levar. E aí que eu falo que é o freio de mão puxado. A gente vai tocando a nossa vida com freio de mão puxado, né? Então, quando o motivador, tá, é o medo, e a crítica faz muito isso, ou o medo, ou a punição, a gente se concentra na consequência. A gente não se concentra no valor, né? Quando você fala com uma criança que ela tem que estudar, porque senão ela não vai sair, qual foi a parte que ela registrou? Que ela não vai sair, né? Se ela for mal na prova, ela vai ficar de castigo. Ela se concentra no castigo, ela não se concentra naquele valor que está ali, da importância do que ela tem que fazer. Que é importante ela estudar para ir bem na prova, para passar de ano, que é importante para ela, né? Exatamente. E ela passa a focar apenas em se livrar da crítica ou da punição. Esse é o único foco dela. É muito comum as crianças que são muito criticadas, que têm uma relação de muita crítica dos pais, né? Normalmente me dizerem assim: eu nem ouvi o que ele falou. Nem ouvi o que falou. Assim, não presta atenção. Sabe aquela lição de moral? Nem ouvi, porque quando começa a culpa, ela fecha os ouvidos. Vem com aquele ataque, a criança não consegue mais. Ela não está mais atenta, ela não está mais ali. E aí a gente tem que imaginar que é o mesmo que acontece quando a gente vai dar um feedback profissional para alguém. Se a pessoa ela se conecta com a culpa, ela vai imediatamente fechar para todo aquele valor que você está passando e ficar preocupada como é que ela vai evitar, né, a punição ou a nova crítica. Então, o gatilho motivador na crítica é o medo. O gatilho motivador na compaixão é o amor. Né? O medo, ele gera o quê? Ansiedade. O amor gera ocitocina, que é um hormônio que faz a gente se sentir bem. E eu acho que pensando, né, nisso, faz a gente pensar que para você produzir, para você se dar bem em qualquer lugar que você esteja, como estudante, como funcionário de uma empresa, em qualquer lugar, né? Se você se sentir confiante, vai ser muito mais fácil, né? Claro. É muito melhor. Então, isso é uma forma da gente
começar a rever a forma que a gente fala com a gente e como que a gente vai falar com as outras pessoas, né? Como é que a gente se relaciona com os outros. E eu estava pensando aqui, né, Paula, que um erro muito, na verdade não é erro, né, mas uma coisa muito comum de acontecer é as pessoas quando ouvem falar de autocompaixão pensarem, mas poxa, se eu começar a desenvolver autocompaixão, eu vou começar a ficar menos produtiva, mais preguiçosa, até mais egoísta, porque eu vou fazer só o que eu quero, né? Confundem muito autocompaixão com autoindulgência, né? E eu acho muito importante a gente esclarecer que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Eu acho que um bom exemplo para a gente ilustrar isso é o exemplo de uma mãe, né? Uma mãe compassiva com o filho. O filho acorda e fala, hoje eu não quero ir para a escola. Aí o filho senta na mesa do almoço e fala, hoje eu quero almoçar bala, chiclete e um pote de pipoca doce. Essa mãe, por mais compassiva que seja, ela não vai permitir isso, né? Porque assim, a gente tem que lembrar que a compaixão deseja saúde e bem-estar para todos, assim. Então, e é isso que uma mãe compassiva deseja. A compaixão não quer que a gente sofra, né? Não quer que a gente sofra, exatamente. Então, a mãe vai dizer, não, é importante ir para a escola, você precisa se alimentar bem para você ser saudável. Não vai permitir que o filho faça o que ele quer. E a gente pensa na gente também. A gente tem mania de falar, né? Hoje eu tive um dia tão difícil, então eu mereço comer um bolo de chocolate enorme sozinha, só com brigadeiro. Isso não é bom pra gente. Então, quando a gente é motivado pela compaixão, não é que a gente vai fazer tudo o que a gente quer e que a gente tem vontade. A gente vai querer, a gente sabe o que é bom pra gente. E é esse o caminho que a gente, para aliviar o nosso sofrimento, a gente não vai fazer alguma coisa que vai fazer mal a gente. Muito pelo contrário, a gente vai fazer alguma coisa que faça bem pra gente, né? E é comum isso, né? Eu preciso ter mais autocompaixão. Meu dia foi tão difícil, eu mereço, né? Eu acho que eu posso faltar isso, eu não vou fazer não, né? Eu preciso de autocompaixão. E aí bota nessa conta aí da autocompaixão que não tem nada a ver com autocompaixão, né? Porque isso traz até um prazer a curto prazo. Né? Você comer o bolo de chocolate, você não ir trabalhar, dormir até mais tarde, fazer coisas assim. Mas a longo prazo ela traz um problema, né? E um sofrimento. Então, não é isso que é autocompaixão. Autocompaixão é essa gentileza. A palavra gentileza é muito importante, né? É a gentileza de quando a gente fracassa, de quando a gente erra, né? A gente perceber que nós não estamos sozinhos. Que todo mundo fracassa e todo mundo erra. A gente tem uma certa ilusão de controle, né? Eu acho que a autocrítica, ela também tem muita relação com isso. A gente acha que se a gente for crítico com a gente, da próxima vez vai dar tudo certo. E a gente vai ter tudo na mão, tudo controlado, né? Porque eu fiz errado, eu não devia ter feito dessa forma e tal, então eu vou poder controlar tudo. Mas a verdade é que não é possível controlar tudo. Né? Não é. Tem alguma coisa, mesmo quando a gente faz tudo certinho, às vezes não dá certo. Às vezes a gente falha. A gente sabe que tem uma relação enorme, né? A nossa performance com o nosso esforço. Tem muito o que a gente pode fazer. Tem uma parte grande ali que a gente tem uma certa controle. Mas tem uma outra parte que a gente não tem. Então a gente também tem que olhar essa parte. Agora, o corona está mostrando muito isso. Tem negócios que não vão dar certo, não é porque a pessoa falhou, né? Tem negócios que não dão certo porque podem não conseguir sobreviver, porque tinham acabado de abrir. Enfim, tem N situações que não está só no nosso controle. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, né? Como é que a gente faz essa leitura pra gente? Qual é a narrativa que a gente fala pra gente? Porque essa narrativa que a gente fala pra gente, dessa história que a gente conta, porque pra tudo a gente está contando uma história pra gente. A gente né? tem uma narrativa. A gente tem uma narrativa. E é essa narrativa que o nosso cérebro escuta. Né? Então, tentar ter essa narrativa mais autocompassiva ajuda. E se conectar. E acho que ajuda a gente ser até mais resiliente mesmo, né? Porque eu acho que a autocompaixão, ela faz a gente reconhecer que quando a gente erra, não é o fim do mundo. A gente não é perfeito, né? A gente erra, todos nós erramos. E eu acho que isso dá a possibilidade da gente tentar de novo.
né? Exatamente, essa ilusão aí, né, de que a gente pode Ser perfeito. A gente que adora essa ilusão, né, de que teoricamente é possível a gente ser perfeito. Então a gente está sempre indo atrás disso. E eu acho que hoje em dia piorou, né? Porque com esse negócio das redes sociais, eu acho que piorou também. você acaba vendo que parece que a vida dos outros é perfeita, não é? Porque todo mundo só se posta sempre no seu melhor momento, na sua melhor viagem, naquilo. Então você vai criando um pouco essa ilusão de que a vida dos outros é perfeita, ou seja, que a perfeição ela é algo que é alcançável. E eu acho que isso acaba aumentando a nossa autocrítica, né? A gente olhando as redes sociais, essa nossa voz interna, eu acho que ela fica ainda mais dura com a gente mesmo, né? Do corpo perfeito, da pele perfeita, da roupa sempre deslumbrante, né? Das pessoas super bem-sucedidas que viajam o mundo. E eu acho que isso só vai aumentando essa nossa vozinha interna, né? Dessa nossa autocrítica. E é engraçado que eu acho que aumenta a nossa autocrítica e aí, consequentemente, aumenta a crítica com as pessoas ao nosso redor, né? Eu já ouvi de algumas pessoas que acham que o que piorou mesmo para, por exemplo, se separar foi o Facebook. Porque quando ela começou a ver todo mundo feliz lá com o marido, todo mundo viajando em família, tudo ótimo, ela começou a olhar para o marido em casa e falar, não, só eu tenho um traste. Né? E isso, você começa a ser muito crítico, quando na verdade, né, o que faltou aí? Faltou atenção plena ao que estava fazendo sofrer. Né? Não é ver o outro viajando, o que faz bem para mim, o que eu preciso. É esse olhar que não está no outro, não está nessa comparação, né, com o outro, do que ele tem de diferente. Né? Todo mundo sofre e você poder trazer isso para o seu dia a dia, para essa consciência é importante. Né? Por isso que o mindfulness é um elemento super importante da autocompaixão. Né? Esse reconhecimento da própria dor. Não é fácil, tá? Reconhecer a própria dor não é fácil. No consultório, eu vejo muitas dificuldades das pessoas verem o que faz elas sofrerem. E elas vão mantendo aquilo na vida delas. E o primeiro ato de autocompaixão que a gente tem que reconhecer o que não faz bem, né? Exatamente. Precisa ter esse reconhecimento do que não está fazendo. E para ter uma possibilidade, né, de mudar. E eu acho muito legal a gente esclarecer também que, assim, a autocompaixão, ela é muito diferente de autopiedade. Acho que é um outro erro muito comum que as pessoas acabam confundindo, né? A autocompaixão não é tipo, coitadinha de mim. A autopiedade, sim, coitadinha de mim. Mas a autocompaixão é difícil para todo mundo. Eu sofro, mas todo mundo sofre. Eu tenho dificuldade, mas muitas pessoas também têm dificuldade. Então, eu acho que a autopiedade até você acaba se colocando num lugar um pouco superior. Quando você olha com pena de uma pessoa, é porque você está num lugar acima, né? E a autocompaixão, não, você está ali, você está no mesmo lugar que aquela pessoa. Você reconhece que ela é igual a você. Exatamente. Ela pode não estar no mesmo lugar que você, mas ela compartilha dos mesmos sentimentos que você e das mesmas dificuldades também. Né? Eu acho que a autocompaixão também, né? Acabei de pensar aqui, ela passa muito por uma autoaceitação, né? A gente se aceitar plenamente, né? Do jeito que a gente é, com essas falhas e imperfeições, né? Não tá sempre tentando ser alguma coisa que a gente não é. Ou se está, ter consciência de por que está, né? Não pelo menos porque está na rede social, na amiga e tal, porque é isso que está acontecendo, muito no automático também, até do que a gente quer ser, do que a gente quer se tornar, a gente está muito no automático disso. Né? Então, ter consciência do que eu quero, né? E ter aceitação do que eu posso, né? Porque a gente não pode derramar nada de uma xícara vazia, né? Às vezes a gente não pode dar alguma coisa que a gente não tem para dar. Né? Eu lembrei daquela frase do psicólogo Carl Rogers, que ele fala assim, é muito legal, ele fala... Eu amo que ele fala sobre essa aceitação, né? Que é um curioso paradoxo. Que quando eu aceito a mim mesmo do jeito que eu sou, aí sim eu posso mudar. Porque eu acho que você só consegue mudar se você se reconhece, aceitar, né? Eu acho incrível essa frase, a gente usa sempre, até lá no nosso espaço a gente tem um negócio pendurado. É verdade.
Agora, gente, por que desenvolver autocompaixão? Tudo isso é lindo, legal, né? Acho que a gente falou aqui um pouco da autocrítica, que tem total relação com a autocompaixão, né? Mas eu acho que, assim, isso vem também muito, primeiro, de olhar para essa sociedade e ver que tem alguma coisa que está mostrando que não está funcionando, né? E as pesquisas têm mostrado que as pessoas que têm autocompaixão, elas são mais felizes, elas vivem melhor, né? Elas se aceitam mais. A autocompaixão tem se mostrado muito eficiente para proteger da ansiedade e da depressão, né? Porque a ansiedade e a depressão estão muito relacionadas com essa visão muito crítica que você tem de você, né? E isso, e muito também desse funcionamento extremamente freado, né? Extremamente contido, né? Desse carro de mão aí que eu usei essa metáfora que freio de vai mão puxado. Exatamente, né? Então, quando a gente para de julgar, avaliar, a gente não precisa se preocupar tanto com a aprovação alheia, né? Isso é uma libertação. Óbvio que um pouco, tudo é a questão assim também do bom senso, né? Não é levar para uma partir de agora eu tenho autocompaixão, eu não quero mais saber nada de que ninguém pensa. Isso não é autocompaixão, né? Precisar um pouco da aprovação ali, é óbvio que é importante, porque é inato na gente uma necessidade de pertencimento, a gente tem uma necessidade de conexão. No momento que a gente não presta atenção em mais nada, né, nada mais importa, a gente está se desconectando. E aí, a gente não vai ficar bem também. A compaixão é a gente conseguir estar bem, conseguir esse equilíbrio, né, de se conectar muitas vezes com a gente. Quando a gente falhar, é muito importante lembrar, a gente não está sozinho na nossa falha. Todos nós falhamos, todos somos imperfeitos. Então, a autocompaixão ela é muito uma motivação interna, né? Eu acho isso muito legal. E hoje a gente está numa sociedade que precisa muito de uma motivação externa. E isso é uma diferença, né? Por isso que ela é muito estável. Quando você realmente cultiva a autocompaixão, você tem uma estabilidade maior, porque é isso, é uma coisa que vem de dentro. Você não está tão dependente de todos esses fatores externos. Desculpa, não, você ia falar alguma coisa. Não, eu ia só falar que eu acho que isso que você falou, né, de somos imperfeitos, eu acho que é uma coisa que a gente tem que internalizar, assim. A perfeição, ela é impossível. A gente buscar sempre a perfeição, eu acho que acaba minando muita coisa dentro da gente, né? A gente acaba impedida de realizar muita coisa, porque a gente sempre se frustra, porque a gente quer sempre, nunca tá bom o suficiente, né? Nunca tá bom o suficiente. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, né? Somos seres imperfeitos, todos nós. E eu acho que quando, talvez vocês estejam aí perguntando, mas como é que eu faço isso, né? Como é que eu mudo a minha resposta, né? Eu acho que tem essa coisa da prática, do cultivo, né? Que é uma habilidade, mas tem também assim, como que eu mudo a minha resposta às situações? E eu acho que um bom começo, tá? É a gente começar a entrar em contato com o que aquela situação traz pra gente de sentimento, e conseguir perceber que o outro envolvido também sente. Ele também tem um sentimento nessa mesma situação. Se você está estressado porque o seu filho não estuda, ele também está estressado de ter que estudar. Você está estressado porque o seu funcionário não performa, ele também está super estressado de não performar, né? Então, quando a gente vai numa conversa usar termos mais construtivos em vez de adjetivos negativos, você é desatento, desorganizado, seu trabalho está um lixo, está parecendo analfabeto, está super desleixado, está cheio de adjetivos extremamente desagradáveis, né? Quando a gente pode ter uma conversa com uma resposta mais compassiva, que acho que a gente precisa conversar, não sei, não tá legal para mim, não sei como é que tá para você. Imagino que esteja sendo difícil também, porque é a segunda vez que eu tenho que te dar um feedback aqui de que esse trabalho não ficou bom. Acho que tá difícil. Poder falar para um filho que agora tá com homeschooling, com um monte de tarefa, que tá difícil para você, tá difícil para mim também ficar aqui com você. Vamos tentar fazer aqui o nosso melhor. O que dá para fazer? Tem uma forma que eu possa ajudar? Né, mais do que eu estou ajudando, tá pesado, quer dividir mais aqui, faz uma parte de manhã, uma parte à tarde, né? É não partir do princípio que só a gente está sentindo, só a gente está bravo,
né? Uhum. É conseguir também se colocar no lugar do outro e não deixar de falar o que precisa ser dito. É a Claro. forma que a gente vai falar. É O que precisa mudar ser esse dito, tom, né? exatamente. As coisas precisam continuar a serem ditas. Nenhuma Uhum. empresa pode se manter, nenhum filho pode se criar, se não for pontuado algumas coisas. Mas é essa forma, né, que a gente fala isso. A gente motiva pelo amor, não por medo de perder alguma coisa ou por medo de ser punido. Exatamente. Mas, bom, a gente falou bastante aqui e eu acho que agora a gente tem que dar uma dica prática, né? De como é que a gente É, cultiva essa essa compaixão, essa autocompaixão, né? autocompaixão. Na verdade, o tema é a autocompaixão. Como é que a gente cultiva essa autocompaixão? Existem várias formas. Uma delas é através de práticas meditativas, que a gente não vai fazer aqui, são práticas longas, mas eu acho que está super disponível aí, quem tiver interesse, no YouTube tem um monte, esses aplicativos de meditação tem um monte, e realmente são transformadoras. Assim, eu posso falar para vocês que são Num primeiro transformadoras. momento, parecem estranhas, né? Ou Parecem você se estranhas. direciona a algumas frases, parece meio esquisito, é diferente do que tudo que a gente está acostumado, mas o que a gente hoje sabe é que se você pratica isso regularmente, você começa uma mudança cerebral, né? E aí uma mudança Exatamente. comportamental. Isso. Além disso, tem cursos, né? Hoje em dia tem até terapia que é focada na compaixão. Mas eu acho que uma dica muito prática para vocês é a gente pensar nesses 3 elementos da autocompaixão. Então, quando você reconhecer alguma dor ou algum sofrimento, nomeia. Fala o que você está sentindo. Então, putz, eu ontem passei por uma situação que eu fiz exatamente isso. Eu nomeei, olha, eu tô irritada, eu tô com raiva. E aí você nomeia, né? A gente falou na outra live que é isso, name it to tame it. É você aceitar que está presente ali aquele sofrimento, né? Que você está sentindo aquilo. O segundo elemento, que é a humanidade compartilhada, é a gente pensar exatamente isso. Todos nós sofremos, todos nós ficamos irritados, todos nós sentimos raiva. E por último, é a bondade amorosa, que é a gente se dirigir palavras gentis. Às vezes não só as palavras, tá? A gente pode até fazer gestos mesmo. A gente pode às vezes se dar um alto abraço, colocar a mão no coração. Quando a gente faz isso, a gente engana o nosso cérebro, né? A gente não sabe se a gente está ganhando um abraço de outra pessoa ou nosso mesmo. Nosso cérebro entende como um abraço e ele libera ocitocina, né? Então a gente pode falar exatamente isso. Eu posso ser feliz, eu posso ficar bem, eu posso ficar em paz. A gente se dirige palavras gentis, né? Frases de gentileza. Que a meditação ela consiste em a gente de se direcionar a essas frases gentis, né? Esses bons votos que a gente chama. Então, pensar Eu acho que nesses assim, 3... resumindo aí para quem não pegou exatamente, tem práticas longas, né? Que são práticas de meditação, e tem essa prática que eu acho que a Ana Paula está explicando, que é muito rapidinha, que a gente pode fazer a qualquer momento, quando a gente estiver se sentindo mal, quando a gente perceber que tem um sofrimento, né? Pode ser uma irritação, pode ser raiva, né? Pode ser. E a gente quer reconhecer aquilo. Então, assim, digamos que seja raiva, né? Então a gente pode falar, nossa, eu tô sentindo muita raiva. Tô com muita raiva nesse momento. Se quiser complementar, tô com muita raiva do meu marido, do meu irmão, do meu filho. Você pode complementar, né? Porque é uma. E nomeia. Não é eu tô muito mal, eu tô com muita raiva, ou eu tô muito irritada, ou eu tô muito triste, né? Aí vem a segunda parte, eu tô com muita raiva, mas eu sou um ser humano como todos os outros. Eu sinto raiva, né? Eu sou um ser humano normal, todo mundo sente raiva em alguns momentos na vida, né? Eu não tô sozinha nessa, mas eu posso ficar bem. E aí é que vem essa mão no coração, esse autoabraço, a gente fala, eu posso ficar bem, eu posso ficar em paz, eu posso ficar segura. E pode desejar outras intenções para você nesse momento que tenham a ver com aquilo que você está vivendo, né? Essa raiva pode passar, eu posso resolver esse problema, eu posso confiar em mim, eu posso, enfim. Aí eu acho que é muito pessoal. Mas são três elementos, né? Que é isso, o reconhecimento, eu tô com raiva, eu não tô sozinho, eu sou um ser humano, e por fim, eu posso ficar bem, eu posso ser feliz, e assim, se dê um autoabraço, né? Faça isso escondido se quiser,
porque talvez no primeiro momento isso ninguém pareça... ver, faz um carinho sem ninguém ver. Exatamente, mas depois que a gente se acostuma, a gente se percebe até durante o dia, às vezes, se dando um autoabraço, né? Que é importante a gente contar com a gente, é quem a gente tem o tempo inteiro, a gente está ali. A gente é tão carinhoso com os nossos filhos, com os nossos amigos, e a gente tem que usar esse carinho todo na gente também, né? A gente só pode dar o que a gente recebe, então a gente também precisa fazer com a gente, né? Eu acho que o convite, né, é aquela voz lá interna que a gente falou que é dura, da autocrítica, é agora fazer ela se transformar em autocompaixão, deixar essa voz aqui interna, né? Em vez de ser autocrítica, ser autocompaixão. Em vez de ela ser tão dura, ela tem que ir amolecendo. É um processo, é difícil, a gente mas vai possível. ser mais feliz, a gente vai ser mais produtivo, vai performar melhor e isso vai ter uma repercussão na nossa vida, nas pessoas que trabalham com a gente, com os nossos filhos, né? A forma que a gente trata, eles também vão ser mais seguros, né? Se a gente é educado com crítica, a gente fica muito crítico e perde a confiança na gente. Então, é mudar essa vozinha aí de dentro, né? De autocrítica para autocompaixão. Acho que esse é o grande convite. É verdade. Bom, a gente está chegando aqui no final, né? Eu queria dizer para vocês que semana que vem, a gente sexta-feira aqui está nesse mesmo horário, às 10 horas, com outro bate-papo sobre algum assunto nessa linha da gente cultivar sempre o nosso bem-estar. Então, super obrigada a vocês que estão aí ouvindo a gente. Obrigada mais uma vez para o Academia CJ Mink. E a gente se vê na semana que vem, tá? Bom final de semana para todo mundo. Beijo. Obrigada, gente. Fiquem bem. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, Paula. Tchau, tchau.